todos muito bem-vindos ao Zcast, onde falamos tudo sobre zumbido. Eu sou Sandra Bastos, médica otorrinolaringologista em São Paulo. E eu sou Lígia Morgante, médica otorrinolaringologista em Belo Horizonte. Hoje nós temos o grande prazer de receber a fonoaudióloga Maura Sanches, uma grande querida desse meio nosso do zumbido e das investigações cognitivas e de habilidades auditivas. E nós hoje vamos discutir com ela a grande dificuldade que todos os pacientes têm, né, ou uma grande maioria deles, de não conseguir deixar de ouvir o zumbido, né? Então, hoje a Maura está aqui para discutirmos sobre isso. Maura, como vai? Bem, vocês, agradeço muito o convite e vou tentar trazer o conhecimento dessa parte cognitiva que é usado para comunicação e aprendizagem, tentar fazer um link aqui com o zumbido, não é? Que é o que a gente está tentando fazer já faz tempo, não é, Sandra? Exatamente, exatamente. As primeiras vezes que eu conversei com isso sobre a Maura com a Maura sobre isso com a Maura foi uma delícia, não foi, Maura? Foram discussões que Foi bom, porque foi bom. assim, Me gerou grandes são duas reflexões pessoas que pensam, né, mais ou menos a mesma coisa, só que com experiências do dia a dia muito diferentes, porque diferentes. você é otorrino, eu via aquelas queixas dos pacientes e tentava entender, enfim, foi muito bom. Foi É. uma. E eu me aproximei da Maura pedindo exame, Lígia, pedindo exame. E daí ela falou que essa moça aí é diferente. Ela falou, sabe que tem essa médica aí que é diferente. Logo eu já me chamo a atenção. Porque ela disse, ela está pedindo muito para você saber que ela tem alguma coisa aí. Daí a gente começou a discutir, foi bem legal. A gente ter, né, essa proximidade, nada como a gente ter essa proximidade com o profissional que faz o exame, Nossa. para que a gente possa discutir. E a gente que faz o exame também, não é, Lígia? Sabe? Poder discutir, porque você começa a ver um paciente com zumbido e teve falha não sei aonde, aí vem um outro paciente com zumbido e teve falha no mesmo lugar. Aí você começa a juntar os casos, começa a pensar, começa a procurar na literatura. E aí, quando tem o médico, não é, para fazer essa troca, quem pede o exame, quem faz o exame, os dois pensando juntos, realmente faz toda a diferença. Faz toda a diferença, faz toda a diferença, né? E daí, assim, antes da gente começar a entrar mesmo nessa grande discussão, eu só vou fazer um breve resumo sobre o que é o zumbido, só para a gente contextualizar e linkar uma coisa com a outra, para quem estiver aí nos ouvindo, ficar mais claro, né? Ficar mais claro do que se trata a discussão de hoje, né? Então, o zumbido, ele é aquilo, nada mais é do que a tentativa de reparo, ele é um som gerado pelo cérebro, na tentativa de reparo de algo de errado que aconteceu com a audição, certo? Ou visto como perda de audição, ou pelo menos como uma lesão auditiva. E isso começa a ser processado pelo cérebro até um momento X que o paciente começa a perceber, né? E daí, mediante aquela percepção, o paciente ele pode simplesmente, de fato, ao longo do tempo, deixar de perceber essa informação, ou cada vez mais que ele esteja percebendo, aí cada vez menor é a chance dele deixar de perceber. Então, quanto mais próximo tiver o início, desde o início até chegar muito próximo de 6 meses dessa percepção, aí fica cada vez mais difícil do paciente deixar de perceber o zumbido, né? Ou seja, algo acontece nesse cérebro que chama a atenção realmente dessa informação sonora, né, que está sendo gerada lá dentro, e o paciente ele fica com aquela permanência, né, que são os zumbidos crônicos, que muitas vezes inquietam, né, e que deformam e, né, comprometem extremamente a qualidade de vida do indivíduo, né? Então, assim, nós temos o quê? Nós temos um som que não está sendo gerado no meio externo, está sendo gerado no cérebro do paciente e, num determinado momento, ele fica ouvindo de forma permanente, né?
E daí essa percepção ela pode ser durante o dia inteiro, ela pode ser em momentos só de silêncio, ela pode ser só no período noturno, mas a grande questão é, o paciente ele não consegue deixar assim, efetivamente de perceber aquela informação, né? Ou seja, temos isso, temos uma dificuldade desse cancelamento dessa informação, né? Que daí é onde a Maura entra aqui, para daí gerar essa grande discussão que é isso, assim, o que será que tem por trás disso, né? Então, assim, o que é... A gente entende por que o som, o zumbido aparece, mas a gente não consegue entender por que ele não desaparece, né? Então, assim, o que tem nesse quesito todo, dessa via auditiva, né? Até a área mais da cognição, que a gente chama, né? Que está envolvendo ali a atenção e tudo, que talvez seja ali o que a gente sempre discute, né? Um dos grandes vilões do zumbido. Vamos lá, Maura. Bom, então eu vou começar só dando um passinho atrás em relação à cognição e ao zumbido, porque assim, acho que a primeira relação que tentaram fazer foi a seguinte: o zumbido causando a dificuldade de manter a atenção, o zumbido causando as falhas de memória, porque ele acabava ele interferindo no sono, porque ele acabava sendo um som frequente e causava isso. Mas e deve causar em parte também. Mas em um determinado momento, não é, veio a pergunta: e se todos esses sintomas são decorrentes de uma mesma falha? Não é? Que falha poderia justificar a dificuldade em atenção, dificuldade em memória, dificuldade em dormir e a dificuldade em ignorar esse zumbido? Eu acho que é essa questão hoje que está sendo olhada com muito mais cuidado. Tá certo? Tá Ok? certo. Ok. Bem, então é isso, não é? Porque assim, a relação de zumbido com falta de atenção existe há muito tempo, mas sempre o zumbido sendo a causa dessa falta de atenção, É, não é? mas Das questões cognitivas. agora mais Agora olharam. recentemente isso está mais claro, porque assim, na verdade, essa parte atencional, ela era meio que. Eu sempre falo assim, quando eu falo, vou discutir sobre zumbido, eu falo assim, o pessoal assim, considerava a queixa do paciente como uma reclamação, mas não considerava aquilo como algo a ser considerado, sabe assim, uma queixa a ser considerada. Sim, Entendeu? Então, assim, sim, não, o paciente está reclamando que não consegue, assim, que o zumbido está atrapalhando ele a prestar atenção, e daí, consequentemente, ele não sim. faz as coisas, né? Então, assim, ficou essa ideia, mas, assim, era como se fosse só o paciente reclamão, mas Mais uma aquilo não queixa era desse paciente olhado como queixoso demais, né? isso, só que não, né? Porque isso aí faz parte do processo, né? Isso aí é o zumbido, Exatamente. né? Exatamente, É, né? Então, aí, ok, aí começa a se olhar as áreas cerebrais que causam relacionadas ao zumbido e olha-se as áreas cerebrais relacionadas à função executiva, especialmente função executiva inibitória, e você fala assim, peraí, mas tem um monte de área em comum, não isso. é? É, Tem um monte de área cerebral que está descrito, que mostra que quem tem zumbido tem falha, e quem tem falha em função executiva também tem falha nas mesmas regiões. isso. Então, essas regiões em comum podem causar as duas coisas, não Isso. é? É. É. Maura, Exatamente. só para ficar bem claro para quem não é muito familiarizado com esses termos, Sim, sim, por favor. explica para a gente o que você quer dizer com as funções executivas. Sim, ok. Funções executivas são as funções que o ser humano tem para se organizar, para seguir regras, para dar respostas adequadas ao meio, especialmente a função executiva inibitória, tá? Que a gente gosta muito, vira até piada, que a gente fala assim, quando estou cansada não tenho mais função executiva inibitória. Por quê? Porque você fala coisa que não era para falar, você faz comentário que não era para fazer, tá certo? Então,
são comportamentos que não são esperados por conta de regras sociais, por conta de respeito ao próximo, porque são inadequados ao meio, tá certo? Então, esse comportamento, para os leigos, são aquelas pessoas que a gente fala assim, não tem noção, ele não tem noção. Tá? Todo mundo fala isso de várias pessoas. Então, são essas pessoas que não têm função executiva inibitória, a gente fala, não tem noção, tá certo? Ok. Sim. Acontece que a função executiva inibitória, ela não é só relacionada a essas questões sociais, não é? Ela também inibe interferências internas, tá? Então, vou dar um exemplo simples do dia a dia. Se a gente está em um ambiente um pouco mais ruidoso e quer prestar muito atenção no que outra pessoa está falando, o que a gente faz? A gente foca, não é? Foca no que a gente quer prestar atenção e ignora todo o resto. Então, isso é uma habilidade auditiva e é uma habilidade cognitiva também. Então, é o sistema nervoso auditivo central atuando com a cognição atuando no sistema nervoso auditivo central, tá? E que todos nós, com exceção de alguns que têm falhas nessa habilidade, conseguimos e fazemos isso o tempo todo, porque senão a gente não viveria nos grandes centros. Tá certo? E também não viveria no campo, porque é grilo, é não sei o quê, é latindo, também tem interferências, tá? Bom, então se a gente consegue inibir estes sons de maneira que você não vai ter a mínima lembrança de som em nenhum outro momento da sua vida, por que a gente não consegue inibir o zumbido? E é um som absolutamente sem significado. Ele é um som que não te traz nenhuma informação, tá certo? Ou você ouve e não dá importância, não é que você ignora, você não dá importância, ou você se angustia, mas ele não te trouxe informação nenhuma, tá? E quando a gente vai entender o que está acontecendo com ele está sendo processado como se ele fosse um estímulo que a gente precisasse aprender. Exatamente. Só que como ele não carrega informação, ele fica sendo reapresentado, gente. Ele fica sendo reapresentado e ele vai criando angústia. E ao criar angústia, ele fica sendo valorizado. E aí você cai em um círculo vicioso que você não tem escapatória, não depende da sua vontade, não é? Você não tem um controle consciente desse círculo vicioso que foi criado. É exatamente isso. Então, assim, só reprisando o que a Maura falou da função executiva inibitória, seria isso: você ter uma informação que tem valor em detrimento de outra que não tem valor, então o cérebro deveria dar atenção a que tem valor e ignorar a que não tem valor, que no caso seria o Que não zumbido. tem valor. Ou seja, ela não tem Sim. nenhum valor, nenhum significado tão assim, como se fosse lógico, né? E daí, só que daí é Sim. aquela, por que ele faz isso com outras coisas e a gente não lembra de tantas coisas que não têm significado e o paciente que tem zumbido não consegue ignorar isso aí, ou seja, não consegue inibir, né? Então, assim, essa função executiva inibitória, ou seja, que teria a função de inibir, ela não consegue Sim. ser executada, né? Ela não consegue ser, ela não, ela não consegue, e é justamente porque ela entra nesse circuito da aprendizagem. E ele fica sendo. E aí eu penso, eu não tenho assim uma fundamentação teórica, mas eu penso assim: eu descarto aquilo que eu dou uma processada rápida e aí não me interessa, eu descarto isso, eu vou inibindo, tá certo? Mas aquilo que eu não entendo, que eu acho zumbido, que eu não entendo, ele fica sendo como se eu precisasse rever para aprender aquilo.
Ele fica Geralmente, bem em área, como é que chama? Área de memória, área de... Sim, aquela área pare para hipocampal, acampar, pare para isso, agora eu toda esqueci o aquela. nome da... que horror. É, working memory, ele fica na memória de trabalho, né? Então, assim, Sim, sim, é, ele fica na memória de ele fica, trabalho, exatamente, ele não sendo passa, reapresentado. é apresentar as Isso, porque informações. assim, ó, a gente ouve alguma coisa, aí a gente fica com ela na memória de curto prazo ou na memória de curto prazo. A gente mantém, aí a gente manda para a memória de trabalho ou memória operacional, que você vai, então, lidar com aquilo que você ouviu, e isso vai ser mandado para a sua memória de longo prazo. Chegou na memória de longo prazo, você aprendeu. Acabou, exatamente, Só que aprendeu. o zumbido não, o zumbido É, fica na é. memória operacional lá, ele fica Ele sendo fica reapresentado, não isso. é? Eu já li um e na artigo, maioria, Oi, Lígia, é, fala aí. só, né, uma observação que tal, não sei se faz sentido nessa, né, nessa explicação, a maioria dos pacientes que vem com esse desconforto, com esse incômodo, essa angústia muito grande pelo zumbido, geralmente isso tudo, quando começa, tem um contexto de sofrimento envolvido, né? Então, talvez essa informação que venha em um contexto relevante, né, emocionalmente falando, né, circunstâncias ele de vida, talvez essa informação seja, talvez isso influencie, não sei, é, nessa importância dessa informação E você está que falando um relevante negativamente relevante, né? Ninguém negativamente associa com felicidade, é. sempre tem um contexto É, negativo. Então, se é uma, né? Mas nem Bom, precisa ser, porque assim, tem muitos pacientes que assim, tipo é, assim, do nada começa a ter zumbido, não necessariamente ele passou por um processo negativo assim recente, né? sim. E daí, mas assim, ele vai estar atribuído mesmo assim, por conta de sistema límbico, né? Então, o sistema límbico atribui um valor e daí ele termina tendo um valor, né, no final, né? Mas só para voltar Uhum. para essa área de trabalho, que é o que a Maura estava falando Tá. antes da gente passar para para sistema límbico, que é para a área das emoções e tudo mais, né? Se a gente quiser puxar um pouco para Sim. isso. Mas uma vez eu li um artigo que falava o seguinte, que o zumbido, ele é percebido pelo paciente, né, pelas pessoas que têm, como um som, mas ele de fato não é um som. E o cérebro consegue saber a diferença disso. O som são aquelas ondas sinusoidais que vêm, né, do som de fato, que é de um ruído externo, e e aquilo entra no cérebro como se fosse categoricamente essas ondas, né, sinusoidais. E o zumbido, ele é ouvido como um som, mas ele categoricamente não é um som. Ele é uma hiperatividade da via auditiva. Então, é como se tivesse um bug de não reconhecimento em área de trabalho, e daí ele fica confuso, porque daí, assim, isso é som ou não é som? O que é isso aqui? Então, assim, ou seja, a Isso, eu acho que é isso. é. A elucidação do Isso. que informação é essa, ela é desconhecida. E daí, como o cérebro ele só segue isso para a área de memória, se tiver aprendizado, como existe conflito da informação, essa informação não segue. Aí ela fica empacada ali, e daí aí tá todo o nó do negócio do zumbido, entendeu? Isso. Então, Isso. faz sentido isso, né? Sim, é total. Na parte de memória, faz sentido total, não é? O que não faz sentido, talvez, não é? É por que é que esse córtex auditivo Não primário dá faz, loudness para isso? é, Por que ele dá loudness para isso? Se a gente já ignora tantos sons a partir de córtex auditivo primário que chega na nossa consciência, é. né? Isso é curioso, seria uma inibição mais primária mesmo, porque Sim. a gente consegue compreender muito bem a inibição do frontal para né, para áreas mais baixas, mas aquela inibição primeira lá atrás, né? O que será que está acontecendo? Isso é frontal? Isso É. é também ação do frontal? O que é, né? Isso é o que eu falo. Os próximos 5 anos aí, sei lá, se arriscar 10 anos, vamos, sei lá, se quiser exagerar, essa resposta cognitiva eu acho que ela vai aparecer. Porque assim, eu acho que Eu também acho. a grande falha é como se fosse assim, a chave que está faltando para fechar a circuitaria, sabe assim? Porque daí você Sim.
não estou dizendo que talvez seja a única, assim, mas talvez seja a mais importante, né? Do que precisa ser respondido em relação ao zumbido, né? Pelo menos para alguns casos é a mais importante, tá certo? Pelo menos em alguns casos é a mais Vamos importante. dizer que você tem vários zumbidos, vários problemas, enfim. A gente, eu acho que já deu um passo enorme. Eu sou do tempo que se falava que zumbido não tinha cura, ponto final. Pois é. E o paciente que vive com isso, não é? Isso. Isso mudou bastante, o quê? Nos últimos, 20 anos, é isso? É por aí, nos últimos 20, até 30, vai. Só que daí isso está melhorado nos últimos 20. Mas 30 só alguns, vai. Para É. chegar no paciente mesmo, vai. Não, vamos dizer que está Pensar melhorado, que melhorado nos últimos 20, né? Que você já tem um norte para dar para ele. isso, já É. tem um norte, não é? Então, e agora deixa eu só a questão da função executiva, né? Ela é muito estudada, a função executiva inibitória, não por conta do zumbido, mas por conta dos transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, alguns transtornos psiquiátricos, né? Então, isso vem sendo estudado há muitos anos, e inclusive farmacologicamente, não é? Então, existem os meios de controle não farmacológicos, mas existe também os meios com medicação e que comprovadamente trazem resultados, não é? Então, será que tem um link? Essa medicação usada e que faz com que o paciente controle um pouco esses seus impulsos, né, em relação ao meio externo. Será que isso também pode ter algum resultado com o zumbido, ou pelo menos ser uma droga similar, atuar nas mesmas regiões, entendeu? Eu tenho alguns pacientes, não sei se a Lígia tem, né? Alguns pacientes. Isso é, na verdade, uma investigação minha que eu faço, assim, porque eu faço avaliação neuropsicológica na maior parte dos meus pacientes também, né? Porque daí eu vou atrás exatamente dessa questão toda atencional, como se fosse pura dele, né? E, assim, eu achei que fosse ser mais fácil encontrar pacientes com zumbido que tivessem déficit de atenção do que a gente chama TDAH mesmo, né? E hiperatividade, né? Sim. Então, isso não é a grande maioria desses resultados que eu recebo, né? Sim. E parte Não é. Não é. E parte desses pacientes, eles já vêm medicados, parte desses pacientes, eles têm o diagnóstico ali junto comigo, então, assim, na investigação do zumbido descobre que são TDAH. Então, assim, eu sei que daí talvez eu não tenha, não sei, o N que eu precisaria para poder fazer uma associação, né, maior, mas Sim. o curioso é isso que você fala, os dois têm função executiva inibitória alterada, né? Só que você trata ele resolve o TDAH dele, entre aspas, né? Porque daí ele fica melhor, só que Mas ele continua, né? o zumbido dele fica igual. Continua. Então, assim, é muito... É um negócio Porque assim, eu acho que assim, a gente tende a simplificar, não é? Eu comecei falando isso, a gente tende a simplificar o olhar. Então função executiva inibitória é tal coisa. Não, são muitas coisas a função executiva inibitória. Provavelmente há aí distinção, não é? Aquela relacionada ao comportamento, a área do frontal, que controla os nossos comportamentos em relação à sociedade, seria diferente da que controla a função executiva inibitória auditiva, propriamente dita. Sim, Não é? Então, teria que ser alguma coisa nessa área. Aí é que eu vou agora puxar a brasa para a minha sardinha de processamento auditivo, que é justamente quando a gente faz a pesquisa de função executiva inibitória com estímulo auditivo. É a única prova que existe. É a consoante vogal, a gente pedindo para prestar atenção na pior orelha, que é o único dado de função executiva inibitória via estímulo auditivo, porque na avaliação neuropsicológica não tem isso. Uhum. Né? Não é via auditiva. É porque não é via auditiva. É porque lá não é via auditiva. Exatamente, exatamente. Então, e a gente tem visto, né? Desculpa, só finalizando, não é, Sandra? A gente tem visto que os seus pacientes com zumbido, que a gente faz o exame de processamento auditivo, é uma constante a falha em função executiva inibitória auditiva, é uma constante. Às vezes a gente pega a falha em córtex auditivo primário,
às vezes, mas a falha em função executiva inibitória é uma constante. Então, é um dado lá que tá gritando para a gente, precisa fazer alguma coisa em relação É a maravilhoso. isso. Então é importante aqui a gente só ressaltar, porque a gente acabou, né, fazendo esse gancho aí, né, para avaliação do processamento auditivo, para o nosso ouvinte aqui, né, para ele entender que Coitado do ouvinte. existe uma ferramenta, né, Maura, que Isso. é a avaliação do processamento auditivo, que a gente pode usar para avaliar diversas habilidades, né? Isso, habilidades que são dependentes de áreas depois de ouvir. Então, o paciente captou com a orelha e depois, lá dentro do cérebro, ele vai processar esse som, não é? E são essas áreas que a gente investiga com o processamento auditivo. E é um exame que até então não faz parte obrigatoriamente da investigação do zumbido, mas cada vez mais, né, Sandra, a gente tem visto utilidade, né, no uso, principalmente nesses pacientes que têm a queixa do zumbido com esse comprometimento das funções, né, cognitivas Exatamente, de forma tão exatamente. importante, né? Mas você Paciente com sabe que muita tem queixa de artigo, memória, tem... é, Hum, desculpa, tem artigo recente que já chama o zumbido de alteração do processamento auditivo. Então, o zumbido é Por, uma alteração do processamento auditivo central. sim, o Music, que é um grande estudioso, acho que é o maior nome de processamento auditivo americano, né? Ele fala o seguinte: tudo que se refere ao sistema auditivo é processamento auditivo, inclusive a alucinação auditiva. Então, tá aí, ele fala isso, não é recente, bom, tudo bem, é de 2011, não é tão antigo, mas não é coisa que ele publicou agora, você entendeu? Sim. Tá? mas Então, é isso, é eu esse percebo olhar, é porque o cérebro processou e é Exatamente. porque esse pronto. som está lá acontecendo, É, né? exatamente. Exatamente. E se você faz o exame lá, o PET scan, você vai ver o córtex auditivo primário trabalhando. Uhum. Não é um som fantasma, é um som que está sendo É, processado é, mesmo, é. É o que né? eu costumo dizer, né? Isso aí é real. O seu zumbido, ele está, É é real, ele não real. é fantasma, né? Ele está Ele lá. é Se for real, procurar, ele está ele lá, né? está lá, ele é processado, aí ele não é inibido, aí ele entra na circuitaria da memória e ali ele fica, né? Exato. Sendo reapresentado, reapresentado, reapresentado. Exatamente. E aí, voltando na avaliação do processamento auditivo, Maura, quando a gente percebe, então, que o paciente tem falha, especialmente aqui, né, no que a gente está dando esse enfoque na função executiva inibitória. O que essa informação traz para a gente, assim, na prática, em relação ao paciente? O que isso pode nos ajudar, né, com A única, a assim, abordagem? não é uma resposta, não é uma hipótese, né? Porque é aquilo, você não tem quantidade suficiente para falar em nada. Mas nós fazemos um treino para dessensibilizar, esse o termo seria certo? Uhum. Seria dessensibilização. Então, tentar ignorar aquele som, que a gente treina isso de diversas maneiras. Ignorar o ruído interferente, ignorar qualquer interferência externa. Então, usar o mesmo tipo de conhecimento para fazer esse treinamento. Vai dar certo? Vai dar certo com todos? A Isso. gente sabe que não, né? A gente sabe que vai dar certo para alguns. Qual é o melhor meio? Eu sei, por exemplo, para mim é muito claro que não basta. Eu vou colocar um ruído e fazer ele ignorar esse ruído. Eu sei que isso não vai dar certo. Eu vou ter que buscar um som semelhante ao zumbido desse paciente, vou ter que trabalhar com a inibição deste som em todas as situações de vida diária. Então, quando ele está ouvindo,
quando ele está descansando, quando ele está em silêncio, em todas as situações, porque o zumbido está presente em todas as situações, não é? Então, a princípio, seria uma tentativa de inibição deste som sem a medicação e junto, não é, com o TCC, com Isso, o outro mindfulness, não é? Quer dizer, seria um exercício a mais isso. para dar recursos para esses pacientes. Mais uma Eu observo o seguinte, não é? Antes da gente começar, a Sandra falou que eu e ela nos conhecemos porque ela pediu um monte de exame de zumbido, isso me chamou a atenção. Agora, Sandra, não é só você que pede, tem outros otorrinos que passaram a pedir também. Fico tão feliz. Fico tão feliz que eu falo assim, o negócio está crescendo, porque é a única maneira da gente encontrar uma forma de ajudar, porque até Sim. agora a gente está colhendo dados, não é Exatamente. verdade? E faz diferença, assim, dos pacientes, porque assim, o duro é que muitas vezes o paciente ele não quer fazer, né? Porque demanda do paciente fazer Sim, treinamento. Mesmo, sim. desculpa, mesmo em sofrimento por conta do zumbido, muitas vezes ele dá aquela coisa assim, né? Existe a explicação toda e nem sempre ele topa de primeira, né? Mas os pacientes, Sim. eu tenho assim, vários pacientes que fizeram, e quando eles são principalmente associados à hiperacusia, veja que interessante, eles Uhum. melhoram muito. O ganho deles funcional Ah, é mesmo? é, Ah, que interessante. o ganho deles funcional é muito grande. E eu sempre falo, fazer treinamento é você mexer na estrutura do cérebro, né? Então, se você está dando, Sim, você está dando como se fosse ferramentas de organizações, né, da via auditiva que são muito robustas, né? sim. Sim. Então, Mas, ao mesmo tempo, eles exigem muito esforço do paciente, é muito exercício. Não é uma coisa assim, eu vou trivial. lá uma vez por semana Sim, e vou resolver esse problema. Não é isso, você sabe disso, né? sim. Ele exige do paciente um empenho, não é? Daquela clínica, aplicando as técnicas no dia a dia dele, né? Ele compreendendo o que ele está fazendo, não é tarefa fácil. Eu sempre digo, você vai começar, tem que começar com toda a vontade, porque não vai ser um passeio, sabe assim, você não vai passear. Então, assim, é exercício que você vai se cansar. E o propósito do treinamento é exatamente para isso. Né? Então, assim, a pessoa tem que estar muito alinhada, né, com essa Sim, disposição, né, para que ele enfrente, né, todo o processo, né? Mas é isso, né? Depois que passa pelo processo, você, tipo assim, agradece, né? Porque aquilo foi concluído. sim. Então, assim, se não sai, assim, o zumbido, ele melhora aquelas funções que estavam Melhora as funções e eu acho que de alguma maneira te faz conviver um pouco melhor isso. com a situação, não é? É comum, tem pacientes que às vezes, né, depois do treinamento, eu observo o que é muito comum do paciente com zumbido, às vezes a gente observando melhora funcional e o paciente, não, mas o zumbido ainda está aqui, ainda está aqui, ainda está aqui, mas agora eu trabalho, agora eu consigo trabalhar. Isso. Então, né, Isso, eu consigo isso. fazer uma reunião, então, Então, porque também tem essa distinção do paciente, não é? Tem paciente que tem. Eu tenho zumbido, gente. Eu só penso no meu zumbido quando a Sandra, o Hector me convido para dar aula de zumbido, meu zumbido já aparece. Mas assim, eu tenho zumbido. Ele não me causa nem um segundo de angústia. Uhum. E eu só percebo esse zumbido se eu estou muito cansada, se eu trabalho, porque eu fico com fone o tempo todo, né? Eu trabalho com fone. É. Então, se eu fiquei muito tempo, se eu estou muito cansada ou se eu estou me preparando para dar aula de zumbido. Mas ele não me causa angústia, ele não me causa angústia nenhuma, ele não me atrapalha em nada, não é? Então também tem o paciente que tem o zumbido e que vive normalmente, né? Como ele, Tem não é? é até a grande maioria, na verdade, né? Assim, o que procura a gente fica Graças parecendo. a Deus, É, né? É.
Então, Isso, porque eu acho que isso é importante, não é? Esse paciente como eu, que tem zumbido, tá? A minha audição é normal, por enquanto, tá? Talvez as altas frequências, isso eu nunca fiz, mas a minha audição é normal. Eu fiz recentemente, eu tô com limiar em 15, então tá tudo normal, não é? É, Eu preciso procurar alguma coisa, doutoras? Eu preciso procurar uma ajuda? não. Então, assim, É, é o que eu é, sempre... é melhor não valorizar, né? É melhor não valorizar, Agora, né? assim, a investigação, porque assim, tem alguns pacientes que procuram a gente mesmo sem estar incomodado, né? Então, assim, porque ele precisa Tá, isso. entender, ou ele tem dúvidas sobre o zumbido, né? Então, ele quer saber o que que é aquilo, até onde aquilo vai, né? Então, assim, mas eu teve até uma paciente ontem que foi exatamente isso. Ó. Porque agora tem a classificação, né, do sintoma e do distúrbio, né? E daí eu falo, olha, você Ah, chegou no sintoma, você chegou onde a gente precisa trazer o paciente que está no distúrbio do zumbido. isso, isso. Então, assim, claro que o que o paciente quer é deixar de perceber, né? É óbvio que ele quer isso, né? Então, assim, e a gente vai trabalhar para isso, né? Só que eu sempre falo, Sim, como sim. isso não é garantia, e eu não gosto de vender algo que a gente não sabe se vai alcançar, então eu falo, olha, o Uhum. mais factível é tirar você do distúrbio e deixar você no sintoma, que é o que, como você é, você, Maura. Então, assim, Uhum. ou seja, você apresenta um Isso. sintoma, ou seja, você percebe aquela informação, mas ela não causa nenhum transtorno para você. Mas a Sim. investigação, ela é importante, né? Então, assim, isso, tipo assim, não é porque não incomoda que você não vai investigar. Então, assim, a Não vai investigação, chegar. né, desse desenho do zumbido, eu acho que isso faz parte até do processo terapêutico mesmo, né, Lígia? Então, eu sempre digo assim, no que você É, está e uma investigação investigando, é, num primeiro momento, se o paciente, se realmente ele não se incomoda, é uma investigação que, a princípio, é muito simples, né? Para a gente excluir Sim. isso, algumas é, coisas que a Oferta gente auditiva. intervir, isso, né? E se é. não tem, ótimo, que bom, o paciente sai feliz depois do primeiro retorno com exames e alta, né? Existem esses pacientes. Sim, É como existem os que não chegam, que não viram pacientes justamente por não se sim. incomodar. Se é Por algo não assim de valorizarem. bem, mas eu acho que Exatamente. a gente, que nós Gente, passamos com o e médico, as não dá crianças? Vocês têm recebido criança? Eu digo que menos, Então, o que bem que menos, né? Mas Então, porque assim, eu tive uma ocorrência, eu estava fazendo um exame de processamento no menino de 9 anos. E o teste é um shh, e junto tem bem baixinho. Começou muito bem, de repente ele desandou. Eu falei: o que aconteceu? Ah, tá tudo tão bem, agora você está bagunçando. E ele virou para mim e falou assim: sabe aquele som que a gente tem no ouvido? Está me atrapalhando para fazer esse teste. nossa, 9 anos. ele achava que era É normal. que para ele é natural. E aí eu fiquei pensando, ok, então eu tenho uma criança de 9 que tem um zumbido que ela não relata, porque é natural é, para ele, faz parte do ouvir, e sim. está procurando lá porque está com problema de processamento auditivo. E será que a gente tem uma população aí que a gente não está, não é? Ah, Que tem, está com esse gigantesco. sistema todo ainda imaturo, não Isso. é? E a minha dúvida é: eu devo chamar a atenção, eu devo É, perguntar para as minhas crianças, ou é melhor eu ficar quieta? Você pois entendeu? é, pois é, A pois é. minha dúvida É uma É, é, pergunta difícil. porque é assim, no que difícil, eu você tenho me chama, feito essa pergunta. porque assim, todo paciente agudo que chega para mim, eu falo exatamente isso. Eu falo assim, eu não posso esperar isso cronificar para investigar, eu tenho que investigar. E você veio aqui para isso, né? Sim, Aqui. Então, eu não posso ficar esperando 6 meses para poder dar a crônica e eu começar a investigar. sim, Mas, como ele tem grande chance de deixar de perceber nesses primeiros 6 meses, é exatamente o grande dilema que a gente enfrenta, porque assim, ele vem muito aflito, nível atencional lá em cima, só que ao mesmo tempo ele tem sim. capacidade de não percepção, então assim, aí você fica, no que você investiga, você já está dando atenção àquilo, né? Então assim, ainda Isso, imagina, você tá pondo naquela rede do realce, você está Mas eu acho colocando que não é? eu acho que o paciente que bateu na nossa porta, a gente já tem a licença para fazer isso. Acho que é a nossa obrigação, né? não, Não, eu tem também acho. Do obrigação, que tem bate na obrigação. porta, sim. Eu Agora, também esses acho. que a Maura comentou, tipo assim, Mas ele não mencionou, e daí ele mencionou só, tipo assim,
foi por acaso. Tá me atrapalhando fazer o teste, né? Então é aquela coisa sem alerta, sabe? Assim, sem alarde, porque aquilo pode passar e ele, sabe? Ainda mais isso, porque daí vamos imaginar que ele perceba o tempo inteiro, mas ele não tem desconforto. Foi por isso que ele não levou para a mãe, para o pai, ou para a professora, ou coisa, né, para os avós, sei lá. Sim. Então, ou seja, menos quieto. Só que assim, ao mesmo tempo, você fica assim, nossa, eu não vou investigar, assim, Pois né? de repente está acontecendo todo esse mecanismo que a gente falou. Ele tem um frontal absolutamente imaturo, com 9 anos, que não é capaz mesmo de fazer essa inibição, Sim, não sim. é? Exatamente. E, Só que ao mesmo tempo, né? se aquilo não é um alerta e não tem um grande significado para ele, né? Então aquilo passa, né? Só que daí, ao mesmo tempo, o Sim, contrário também é esquisito, né? Porque daí você fala assim, nossa, pois é, a gente vai, existe o potencial de ter e a gente não vai fazer nada, vai ficar quieto, né? Então é bem, é complexo, né? Mas como a Lígia falou, uma é vez chegando, complexo. se trouxe Sim, a queixa, aquilo se torna algo que tem que ser investigado. Se saiu de Então, um estado, né, sem sintoma para com sintoma ali, acho que o paciente ter ido procurar o médico com esta queixa, né? Mesmo que ela tenha um mês, né? É um mês que está, de uma certa forma, incomodando ele, senão ele não estaria lá, claro, né? Senão claro, não estaria lá. Não é? A gente exatamente. sabe como a gente é, né? A gente não Não, valoriza o que não está incomodando, não adianta. exatamente. Então, se levou o paciente até o consultório, aí, Não aí, é? aí você tem que mexer, É, né? Aí você vai. exatamente, exatamente, exatamente. Nossa, muito bom. excelente, excelente. Infelizmente, está chegando ao fim do nosso Zecast, Já. nosso episódio, que eu sabia que ia ser fantástico com a Maura, não tinha dúvida nenhuma. Porque falar dessa parte Ah, imagina. cognitiva, Ave Maria, eu sou apaixonada por essa área, e daí eu me junto com a Maura, daí dá certinho. É. Ah, Que eu lembro de conversa, você que lá conversa naquela boa. aula online, você falando, você está entendendo o que eu estou falando, né? Que bom que você está entendendo. Era eu. Tinha um É, monte de gente. então é maravilhoso. E daí, junto com a Lígia aqui, hein, Lígia? Fizemos um trio aqui perfeito para Coisa esse boa. momento aqui do Não, Muito Zecast. bom. eu acho que a Maura conseguiu aí colocar de forma bem simples, né, para qualquer um entender essas funções que são complexas, né, Pois simplesmente é, do nosso órgão mais complexo que é o cérebro, sim, né? Então, sim. Só estamos falando de é cérebro aqui, né? simples assim. Mas que bom. Muito Bom. obrigada, Maura, pela Olha, Exatamente. presença. obrigada a você, sempre um prazer conversar sobre zumbido, conversar com otorrino, só falar de processamento, falar de cérebro, adoro, Adoro, pois é. adoro, é Somos o que eu fãs gosto aqui. de fazer. Fãs incondicionais desse órgão maravilhoso, né? Tão complexo, É isso mesmo, acho que faz é isso instiga a gente mesmo. todos os dias, né? Então, excelente. Então, um beijo, beijo, Maura. Nos vemos em muito Um breve. beijo nas duas, Né? obrigada, Beijo, meninas, Lígia. obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau.